Então, estou aqui de volta trazendo mais um programa sem contexto para vocês. E hoje, refletindo a respeito sobre qual seria a pauta do programa de hoje, eu pensei que outra coisa interessante de estar levantando aqui uma ideia, uma reflexão, é sobre o conceito de cultura nerd. Vamos lá, vamos exercitar nossas cabeças. A gente sempre ouviu esse termo, né? Eu pelo menos ouvo. Eu pelo menos ouço essa palavra faz bastante tempo, desde que eu era criança mesmo assim e tal. Não me lembro qual foi a primeira vez que eu escutei, mas pode ter sido num desenho animado, enfim, sei lá, ou até mesmo na televisão, né? Num programa assim, né? Mas essa palavra existe aí, o pessoal meio que cria um conceito, mas acho que todo mundo aqui concorda que é meio que discutível, né? O que seria uma pessoa nerd, um comportamento nerd e tal. Até porque a gente tá caindo em várias espécies de estereótipos, né? Por exemplo, antigamente meio que quando se falava de nerd, se falava daquela questão assim de... Eu vou descrever assim bem os clichês do estereótipo, né? Mas relacionava em primeiro lugar alguém inteligente, alguém CDF, e eu particularmente não acho que tem uma coisa a ver com a outra, sabe? Porque inteligente de certa forma sim, mas só porque a pessoa é nerd não quer dizer que ela vai ter bom desempenho escolar, por exemplo. E, mas basicamente envolvia certos gostos, certas vontades, por exemplo, gostar de computador, gostar de tecnologia, gostar de jogos. Hoje em dia dá pra gente pegar e aceitar que essas coisas já venceram a sociedade de modo geral, né? Não é uma coisa das pessoas nerds dizer que só a gente que é nerd vai querer gostar de tecnologia ou de jogos. Bem, é possível dependendo do teu conceito de nerd, porque o meu é bem amplo, né? Mas então, eu cresci num mundo que descrevia um nerd, essa pessoa assim, gostava desse tipo de coisa, gostava de certas subculturas específicas, sabe? Ah, isso daí é papo de nerd, isso daí é coisa de nerd. E, de modo geral, era meio pejorativo, tá ligado? Eu pelo menos, não recebia muito bem quando eu ouvia as pessoas falando desse termo, não era muito comum ser utilizado como uma definição positivo e tal. Mas eu realmente acho que ao longo do tempo, assim, conforme eu já estava no meu período de adolescência, essa cultura do nerd conseguiu dar um pouco de uma vingada. Teve ali aquela crise de identidade quando chegou, né, a parada geek, que durante muito tempo o pessoal falava, os geek é nerd, só que o cara tá querendo usar outro termo pra fazer de conta que ele é legal, tá ligado? Mas, mas para não ficar me perdendo só nessa questão de que os outros acham sobre ser nerd, como que é, o que seria um nerd, eu acho que as coisas que definem um comportamento de nerd, eu acho que são muito mais amplas do que essas questões, sabe? Eu acho que todo mundo é nerd em certo ponto de sua vida. Vamos lá. Porque eu não acho que esse nerd. Ah, fulano é nerd, quer dizer que ele é nerd pra tudo, em todos os assuntos, 24 horas por dia. E essa única faceta sobre ele, sabe? Eu acho que essa é uma visão muito estereotipada e muito simplista da coisa, sabe? Por isso que eu falei da questão de jogos e outras formas de entretenimento de modo geral. Eu definiria uma pessoa nerd como qualquer pessoa que ela dedica muita atenção e muito esforço e muita energia e enfim, ela se envolve pra caralho com qualquer coisa ou várias coisas, sabe? Por exemplo, com qualquer coisa eu não quero dizer que tudo que essa pessoa conhecer ela vai se encantar, mas eu quero dizer que o que te categoriza como uma pessoa nerd em determinado assunto é tu ser louco por aquilo lá, mesmo que ele não seja necessariamente teu ganha-pão, sabe? Eu vou dar um exemplo assim bem clássico. Claro que, por exemplo, assim, quando eu digo bem clássico, eu quero dizer que os outros assumem isso, sabe? Gente que, tipo assim, que era apaixonada por jogo, sabe? Que sabe nome de produtora de jogo, ano de lançamento, pessoal que dirigiu certo jogo, né? Os nomes por trás da indústria de jogos. Meio que muita gente que joga videogame é nerd a certo ponto nessas questões. Não que todo mundo que joga videogame tem noção de que isso, mas agora tu vai falar assim o nome tipo Shigeru Miyamoto, sabe? É o tipo de nome que um monte de gente do mundo inteiro, de lugares diferentes, de nacionalidades, etnias e classes sociais diferentes vai reconhecer esse nome, vai saber de quem eu tô falando, sabe?
naturalmente, entendeu? E tem uns que são mais nerds, e especificamente sobre certos jogos, sobre certas franquias, se apaixonam, se envolvem, são entusiastas pra caralho dessa questão. Eu sou, obviamente, né, dá pra ver pelo jeito que eu falo. Eu fui, mas né, o meu tempo assim de muito envolvimento com jogos eletrônicos, com videogames, foi de fato no período que eu era criança e adolescente. Gradualmente, melhor dizendo, eu fui diminuindo a presença de jogos de videogame na minha vida, e hoje em dia praticamente não jogo jogos de videogame, mas jogos no computador, que em essência é a mesma coisa, mas eu tô separando aqui para ver como eu sou velho, né? Que na minha cabeça eu separo jogo de videogame para jogo de computador. Mas é que isso daí eu associo a muitas outras partes da experiência de jogar um console que eu gostava, que eu me envolvia, que eu achava interessante, e que hoje em dia esses conceitos são coisas do passado mesmo, assim, tal, que eu ainda tenho as minhas opiniões, sabe? Mas que não é mais relevante, sabe? Não é mais o foco da discussão, porque só tinha sentido num contexto histórico, sabe? Naquele momento fazia sentido, hoje em dia ficar remoendo certas sensações, certos sentimentos, simplesmente não tem porquê, sabe? Não faz mais sentido no nosso mundo atual, digamos assim. Mas, né, eu vou dar um exemplo de algo que eu interpreto como um comportamento nerd, mas que eu nunca vi ninguém associar isso com nerd, sabe? É gente que é nerd de futebol, sabe? O que é nerd de futebol? É qualquer cara que tu conhece, qualquer mina que tu conhece, que sabe te dizer uma escalação de um time de um ano específico, entendeu? Qualquer ano. Pra mim, se o cara é capaz de guardar na cabeça dele uma memória clara de o nome de 11 jogadores, né? Eu não vou nem falar dos times reserva, né? Se o cara sabe que ano que rolou tal jogo, sabe? O acontecimento, se o cara se lembra todo, cronologicamente eventos assim de várias Copas do Mundo diferentes, esse tipo de coisa. Que nem eu disse, não precisa saber tudo, né? Ser uma enciclopédia, mas se o cara se importa o suficiente com o esporte de futebol a ponto de guardar esse tipo de informação na cabeça dele, e isso é importante, porque se não fosse importante isso já tinha escapado da cabeça dele, entendeu? Isso pra mim não é diferente de qualquer outro tipo de comportamento nerd, entendeu? Não vejo como esse tipo de dedicação e se importar tanto com aquilo lá pode ser visto como algo, não, isso daí não é algo nerd, e tu vai dizer que alguém que sabe o nome dos artistas ou sabe o pessoal por trás dos filmes é mais nerd do que o cara que faz isso com futebol? Não, né? Pra mim é exatamente a mesma coisa. Então eu acho que ser nerd é isso aí, entendeu? É aquela pessoa que entra, se aprofunda assim, sabe? Ele não fica no raso, ele vai indo assim, se aprofundando sobre vários assuntos, sobre vários temas, sabe? Eu acho que todo mundo, eu não acho, eu sei que tem algumas pessoas que não, mas eu acredito que todo mundo deveria ser nerd em alguns pontos de sua vida, sabe? Pra mim, se tu tá vivendo a tua vida inteira e até hoje tu nunca se envolveu profundamente com algo a ponto de tu sentir, sabe, aquilo ali mexendo contigo, sabe? Mexe na tua cabeça, mexe com o teu coração, mexe com tudo. Alguma coisa que tu, sabe, quando tu tá lidando com aquilo lá, aprendendo aquilo lá, sabe? Tem muita gente hoje em dia que, tipo assim, porra, nerd de maquiagem, por exemplo, sabe? Gente que gasta horas da vida dela ou dele assistindo conteúdo de maquiagem, sabe diferenciar se está bem feito, se está mal feito, sabe diferenciar a qualidade do material só pelo nome, ou sabe, coisas mais profundas ainda do que sabe pelo nome. Enfim, se tu tem na tua cabeça, tu cataloga esse monte de coisa e sabe fazer isso, entendeu? Não é sobre provar pros outros, é provar pra ti mesmo, sabe? Dentro de ti, tu sabe quando tu tá. Tipo, é uma coisa que eu sei, eu domino, eu me envolvi com isso, eu participo dessa coisa, eu sei do que se trata, sabe? Tem muita gente que é nerd com arma, tem muita gente que é nerd com carro, sabe? Quando eu digo nerd com arma, é que a pessoa gosta muito da história, do conceito, ele pode também gostar de atirar, também, esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer que a pessoa é apaixonada justamente porque são objetos que trazem esse tipo de interesse, né? Tem todo um passado, tem toda tecnologia diferente e tudo mais, e técnicas diferentes, não só de disparo, mas também de confecção, né? De armas e períodos diferentes históricos, potência, calibre, sabe? Enfim, tem um monte de coisa para ser discutido a respeito desse assunto. Então, tem gente que é muito nerd de arma, tem gente que é nerd de carro. Isso daí vocês vão
com certeza vocês devem conhecer vários nerds de carro, sabe que as pessoas começam a falar de carro assim, não só por dentro, mas por fora, e a imagem, e cada um tem o seu gosto. Tem gente que é nerd de carro, mas não liga pra parte mecânica, mas liga pra parte assim do conceito, sabe, do veículo, do visual, da estética dos automóveis em si, mas a pessoa não tem muita noção mecânica e tá pouco se fudendo também pra isso, sabe? Então, né, mas isso daí, tudo isso pra mim são comportamentos de nerd, entendeu? Se tu, alguma dessas coisas tu faz, algo que eu não citei assim, entendeu? Porra, aí podemos falar de música, nerd de música tem pra caralho, nerd de cinema e séries tem pra caralho, entendeu? Eu, particularmente, sou nerd, assim, sou envolvido com várias coisas diferentes, sabe? Eu vou dar aqui alguns exemplos pra vocês de coisas que eu me envolvi e me envolvo, alguns até hoje em dia, outros já foram pra trás. Eu dei exemplo do videogame, né? Dos jogos. Aí, por exemplo, eu gosto muito de card game aí, falando de card game, tanto dos virtuais, alguns que eu jogo no computador, mas eu comecei jogando card games físicos, né? Eu joguei jogos como, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Muito pouca experiência com card game do Pokémon, mas o que eu mais joguei e ainda jogo ocasionalmente é o Magic, né? Magic the Gathering. Esse jogo daí, muitos de vocês também devem conhecer também de nome, eu gosto pra caralho. E eu sou o tipo de pessoa que é nerd pelo conteúdo do jogo, assim, de ter que. Inclusive, de adquirir. É legal falar não, mas posso falar até de que. Por exemplo, de questão de comportamento compulsivo, sabe? De saber que de vez em quando tu tá tipo, nossa, eu deixei um bagulho que não tem nada a ver, tomar conta demais da minha vida, né? Eu acho que qualquer pessoa que é nerd já acabou passando por isso, sabe? Quando tu gastou muito, tu se aprofundando, entendeu? Não é uma coisa tu perder tempo entre aspas, sabe? Quando tu sabe que tu ficou, pô, só fiquei folheando a timeline, não fiz porra nenhuma. Mas de vez em quando tu sabe que tu perdeu tempo, entre aspas, também, fazendo algo que tu foi assim, nossa, eu fiquei 2, 3 horas, ó, meu cachorro latindo, espero que não esteja atrapalhando muito, né? Mas não vou interromper o raciocínio. Enfim, pera aí, eu vou ter que mandar ele ficar quieto, vamos pelo menos tentar. Para! Vamos ver se deu certo. Pelo menos temporariamente, momentaneamente. Enfim, então, né, várias vezes eu adquiri comportamentos assim compulsivos ou obsessivos sobre algumas das coisas que eu tô falando aqui, mas né, isso também faz parte da formação do ser humano. Tu tem que saber frear e tu tem que aceitar quando tá indo longe demais e cada coisa no seu tempo, né? Mas enfim, cara de games, já dei um exemplo disso. Aí, a luta livre, por exemplo, é outra coisa que eu sou nerd, porque eu sou fã da forma de entretenimento que é a luta livre. Luta livre eu não vou me aprofundar aqui agora, porque dá pra fazer 1, 2, 3, 4, 5 programas só sobre luta livre, com a quantidade de conteúdo que eu poderia, né, tá formulando aqui a respeito sobre esse assunto. Então eu não vou me aprofundar nisso, mas eu sou nerd de luta livre pesado. Aí, e de modo geral também, narrativas. Aqui eu vou fazer um grande amálgama, assim, de várias, várias formas diferentes, assim, de narrativas, várias histórias diferentes, assim, porque quando eu consumo várias formas de entretenimento diferente, aí eu vou estar falando coisas como, por exemplo, assim, cinema, né, séries, ou animes também, ou livros, ou mangás, ou HQ, enfim, quando eu estou consumindo qualquer uma dessas formas assim de entretenimento, o que eu estou procurando, sabe? Claro que tem várias outras coisas que eu levo em consideração também. Eu também gosto de arte, eu também gosto de, né, efeitos sonoros, efeitos visuais, todas essas coisas têm valor para mim também. Mas o que me faz geralmente ter um movimento maior por qualquer obra é a narrativa, entendeu? Por isso que eu tô incluindo todos os tipos de histórias numa só, porque qualquer tipo de obra que tem uma história, que tem uma narrativa, pode ser tanto uma narrativa alegórica quanto uma narrativa, né, romântica, com literal no sentido de início, meio e fim, sabe? Canônica, digamos assim, né? Eu gosto de qualquer um desse tipo de história, eu gosto de interpretar, refletir a respeito, sabe? E sou muito, tipo, obsessivo com essa questão também, sabe? Não tem como eu acompanhar qualquer história do mundo sem estar me perguntando 20 poréns e querer respostas satisfatórias para aquilo lá, entendeu? Mas isso daí é o tipo de coisa que eu faço naturalmente, entendeu? Não é um bagulho assim forçado. É o jeito que eu acompanho uma história de ficção. Se eu tô assistindo um filme, tu pode ter certeza que se tu estiver assistindo um filme junto comigo, sabe que eu vou estar me perguntando um monte de coisa ali. Ah,
por que que rolou tal coisa, por que que tá rolando assim, qual é o objetivo disso, entendeu? Qual é a mensagem que o autor tá nos passando quando ele faz o personagem dele se aparecer desse jeito. Porque eu tô recebendo o personagem dessa forma, é assim que era pra estar recebendo, eu tô interpretando o personagem como covarde, ou como corajoso, ou como alguém arrogante, ou como alguém covarde de novo, mas obsessivo, ou alguém medroso, ou alguém que tem compaixão, ou alguém deprimido, entendeu? Tudo que eu tô percebendo, eu me pergunto se aquilo lá era o objetivo da história, ou se, né, do meu ponto de vista, o autor falhou em estar fazendo eu sentir aquilo que eu deveria estar sentindo, digamos assim, entende? Então, né, é o tipo de coisa que eu sei que muita gente também é assim, entendeu? É crítico de filme, não só de filme, mas de tudo, entendeu? Tem gente que só vai pelas jornadas, assim, pelas histórias, sabe, recebendo o que tá sendo dado ali pra eles, e daí eles vão ter uma reação, ou boa ou ruim, mas eles não estão, né, com uma puta construção por trás. Isso daí eu tô falando a respeito do que eu já vi outras pessoas dizendo, entendeu? É, a minha visão sobre esses assuntos é uma só, eu não sei como é que é assistir um filme, tipo, ah não, eu vou assistir aqui e eu vou desligar o meu cérebro para as questões que não sou eu que controlo, sabe? Não tem como. Eu tô acompanhando um filme, uma série, uma história, um mangá, eu vou estar sendo super analítico, sabe? E não tem jeito, é assim que eu faço. É por isso que eu crio histórias, justamente porque eu tenho muita, sabe, passa muita coisa pela minha cabeça sempre que eu tô assistindo uma outra obra de ficção. Então, né, eu sou realmente nerd de narrativas, né? Nerd de histórias. Mas pelo que eu vejo dos seus falando, tem muita gente que não se importa, tá ligado? Tipo assim, foda-se, tá ligado? Eles não. E eu não, né, eu não julgo eles e eu espero que eles não me julguem também. Geralmente o pessoal julga, sabe? Geralmente o pessoal fica. Quando eles descobrem que tem gente que tem opiniões contrárias contra as deles, geralmente o pessoal fica assim, ah, meu, só assiste aí, ou se não gostou, não assiste. Tipo, não é assim que funciona, caralho. Se tu gosta de assistir as coisas e foda-se, pra ti tanto faz, tu só acha bom ou ruim, só dá risada ou não, tu só acha chato ou legal, tudo bem, cara, é o jeito que tu lida com essa situação. Mas agora tem um outro pessoal que é diferente, tá ligado? Tem outro pessoal que quando tá vendo uma história, tá levando em consideração uma palavra de coisa e eu tô sempre levando em consideração o lado do criador, sabe? Eu tô pensando assim, qual foi o objetivo, qual foi a intenção e se foi o objetivo foi alcançado, entendeu? Eu sempre levo em relação a essas duas opiniões, a opinião de quem tava fazendo e a opinião de quem tá recebendo, de quem tá interpretando. Claro que isso daí é baseado nas minhas percepções e não nas percepções de todo mundo, né? Mas daí eu consigo desenhar na minha cabeça os raciocínios que fazem sentido para mim e o que eu faria diferente ou não, ou enfim, para ver como eu tô indo longe nesse assunto. Como eu sou nerd desse tipo de coisa, né? Mas é isso aí. Eu acho que eu falei a maioria dos pontos que eu queria mostrar sobre esse assunto. Ah, e também alguns esclarecimentos assim que eu acho que pode entrar aqui nesse episódio. Por causa que é uma coisa que eu também já tinha pensado em outras ocasiões. É que eu vejo que rola muito assim, uma vida dela assim, deixa eu ver um termo bom, um mito, sabe? Assim, uma romantização em cima do nerd masculino, como se a vida do rapaz que foi nerd fosse um bagulho de boa e tranquilo e super aceito, super bem recebido, sabe? Eu vejo imagens que dão a entender, ou até que estão dizendo exatamente isso, são escritas com essas palavras, sabe? Dizendo que ninguém questiona o homem adulto que tenha gostos, né? Que são considerados que por certas pessoas poderiam ser considerados infantis, sabe? E com a mulher questionam. Eu já vi esse tipo de publicação, já vi gente escrevendo coisas desse tipo. Cara, e isso daí não pode estar mais distante da verdade, sabe? Não é assim, entendeu? Eu cresci sendo nerd a vida inteira e eu sei como é que é ser tratado quando as pessoas. Qualquer coisa que tu deixa aflorar alguma coisa que não é normal para a maioria das pessoas, sabe? Quando as pessoas verem que tu se aprofunda muito no assunto que ninguém liga, já te acham meio que babaca, ou perdedor, ou lunático, ou te acham estranho. Enfim, as pessoas me tratavam mal por causa disso, entendeu? Quando eles viam que eu me envolvia muito por coisas que para eles eram insignificantes, a reação das pessoas era tipo assim, nossa, esse cara é estranho. Ou pior, ou realmente me xingar, dizer, mandar ficar quieto, mandar calar a boca. Então, durante minha infância e adolescência fui maltratado sim por essas questões, e depois de virar adulto, várias coisas que muita gente questiona, né? Muita gente
acho absurdo mesmo, assim, tal. Por exemplo, na luta livre, já tive muita gente que não entende de luta livre, já, tipo, já questionou a sexualidade, por exemplo, ou a minha inteligência, tipo, você vem falar assim, ah, mas sabe o que é armado? Eu falo, não, imagina, eu não sabia até o dia de hoje. Ou tem gente que ainda leva pro lado, tipo, ah, tu gosta de ver homens seminus atléticos se agarrando, e ver com xingamento de homofobia, sabe? Então eu tive que ouvir bastante desse tipo de coisa, e para outros assuntos, assim, por exemplo, com carta de Magic, quando a gente descobre que se gasta dinheiro com cartas, se gasta dinheiro no valor assim de centavos, reais até centenas de reais em cartas, quando gente que não é do mundo das cartas, quando não é do mundo dos card games fica sabendo disso, ou pelo menos não tem conhecimento da cultura nerd em geral, a pessoa fica tipo assim, o quê? Tu é um idiota, tu é um perdedor, tu é um imbecil. Alguns só te olham com uma cara assim de quem não acredita, sabe? E fica assim, meu Deus, tá falando sério. E outros realmente pegam e na lata eles falam alguma coisa. Que? Tu é um idiota, tu é um imbecil, como é que pode? Não, que absurdo. Tu gastou dinheiro com isso, sabe? E eu sei que muita gente também é julgada por comprar jogo, sabe? Ou por comprar action figures, sabe? Os bonequinhos, comprar bonequinho é julgado também. Enfim, assim como mulher é julgada por comprar coisas que elas gostam, tipo maquiagem, sabe? Ou, enfim, tem uma série de coisas que as pessoas são julgadas por gastar dinheiro. Só que agora, esse papo aí de que o nerd homem era bem aceito e bem visto, as pessoas ficavam assim, que legal, esse garotinho nerd. Tipo, não, isso daí é distante da realidade. O cara era visto como um perdedor, como um fracassado, como um imbecil por estar gastando dinheiro com coisas que não são de homem ou que não são de necessidade. Então não é bem assim que a banda toca, não, sabe? Talvez hoje em dia, no presente momento, as coisas estejam mudando e espero que continuem mudando, sabe? Eu espero que ninguém mais seja rechaçado, recriminado por demonstrar paixão, entusiasmo, por qualquer assunto que seja. Acho que as pessoas têm que poder se expressar e não ser recriminada por isso. Quem quiser se aprofundar no assunto junto se aprofunda, e quem não quiser não compactuar porque não acha interessante, simplesmente fala, olha, que legal que tu gosta muito disso, que legal que isso é interessante pra ti, mas eu não sei muito bem do que tu fala, mas eu acho legal que tu se sinta bem com esse assunto. Eu acho legal que isso seja algo bom pra ti, sabe? Isso daí é um bagulho que a gente tem que normalizar ainda para o resto das nossas vidas. E o outro papo, né, é o de deixar as pessoas gastar dinheiro com o que elas quiserem, tá ligado? Aí as pessoas têm que começar a entender que dinheiro é isso aí, é um recurso que tu gasta para pegar coisas de utilidade diferente e de necessidade diferente. E tem muita coisa ainda aí que o pessoal é mal visto, mal avaliado e é julgado pra caralho, entendeu? E é como qualquer julgamento, se tu não concorda, tu guarda pra ti, entendeu? Ou se for relevante pra ti, tu entra na discussão sobre aquilo. Mas agora, quando a pessoa não tá te pedindo opinião, e só porque tu não gastaria dinheiro com um artigo considerado de nerd, né? Que eu tô fazendo aspas aqui no ar, vocês não estão vendo, porque como eu expliquei aqui, pra mim, qualquer pessoa é nerd. O importante é o como que tu se envolve com os assuntos, sabe? Então, tu é nerd sobre certos assuntos e tu não é nerd sobre outros, entendeu? Tem vários assuntos que eu não entendo, tipo assim, criptomoeda, tá ligado? Eu não entendo porra nenhuma e é uma decisão consciente, sabe? Ou em várias outras coisas, sabe? Mas, né, por eu ter essa... Eu me considerar com essa natureza nerd, o que é uma natureza nerd? Pra mim é a pessoa curiosa, sabe? É a pessoa que se pergunta o porquê das coisas e ela vai atrás e busca uma resposta ali e de profundidades diferentes. Tem assuntos que eu quero só uma resposta simples e básica, sabe? Só para eu saber estruturalmente o que se trata, sabe? Tipo, sobre o lance de Bitcoin, criptomoeda. Eu sei o que é uma criptomoeda e não vou ficar definindo aqui porque eu defini que nem um idiota. Mas, né, eu sei na minha cabeça entender, interpretar o que é uma criptomoeda, mas eu não faço questão de me aprofundar no assunto e entender outras mecânicas e, sabe, lógicas do mercado. Enfim, gastar tempo de vida e esforço naquilo lá, entendeu? É uma escolha minha. A minha nerdice não será gasta com esse assunto. Ou não será gasta com armas. Eu sei que tem muitos amigos meus, por exemplo, que são entusiastas de armas, e eles falam bastante. Eu também não sou entusiasta de carros, entendeu? São exemplos de coisas que eu sei que existe. Sei que tem muita gente que bate muita papo sobre isso, que tem muito interesse, as pessoas se envolvem pra caralho sobre isso, mas eu não me envolvo, tá ligado? Eu me envolvo com outras coisas, eu me envolvo com narrativas, eu me envolvo com criptozoologia, eu me envolvo com mitologia, eu me envolvo com histórias de possibilidades de seres, de entidades, de mundos paralelos, sejam eles simplesmente uma forma de entretenimento para se divertir, sabe? Ou até se a gente quiser trazer isso para um mundo mais
da possibilidade, mesmo que seja uma brincadeira, sabe? Então é isso aí, eu sou nerd para muitos assuntos, muitas coisas me interessam pra caralho, eu fico com muita vontade de me envolver com lá e me aprofundar e saber mais. Algumas dessas coisas tomam quase toda a minha vida de mim. Outras eu simplesmente vou matando minha curiosidade de acordo com o nível de interesse que eu vou tendo sobre o assunto, né? Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse programa. Foi o mais longo até agora que eu gravei, mas, né, é natural que com o tempo esses programas vão ficar cada vez maiores e quem gostar do que tá ouvindo vai me acompanhando, né? Pode deixar então que sexta-feira estarei de volta trazendo mais um programa sem contexto.